O grande problema da complicação, é uma aula comum, não é. A complicação ela vai muito além de você ter que falar para a família que o paciente aconteceu isso. Vai muito mais além. Porque essa morbidade, ela gera custos. E acredite vocês ou não, os convênios já estão fazendo algumas métricas para ver, para ranquear os médicos que têm mais complicação. Então, aquele médico que quando o convênio faz a métrica dele, o paciente fica mais tempo internado, tem mais complicações, tem mais problema, talvez esse médico tenha remuneração no futuro diferente, ele vai ganhar menos e talvez ele vai ser cortado do convênio. E vocês acham que isso aí é coisa absurda? Isso não é não, isso já está acontecendo e vocês não estão nem sabendo. O convênio, o hospital quer saber quem é o médico e que dá prejuízo. E é normal, qualquer empresa, se você tiver uma empresa e você souber que tem uma funcionária sua que está desperdiçando, que está fazendo coisa errada, você vai mandar ela embora. E o convênio pensa assim da gente. Então é o seguinte, e fora de morbidade legal, custo tem a parte legal. Tem complicações que vão parar na justiça. Então, assim, é uma aula super importante. E só tem um jeito de prevenir complicação. Saber que elas existem e saber prevenir, saber aonde elas estão. Se você não sabe onde elas estão, você não sabe procurar. E só sabe achar quem sabe o que está procurando. Então é o seguinte, e as complicações são tratadas tanto de maneira laparoscópica, robótica, é a mesma coisa, e vai depender do refinamento do método e da experiência do cirurgião, até não só da experiência para não complicar, como da experiência para saber como complicou e a hora que complicou. Tá? Vou falar de todas as complicações? Não tem jeito. Olha a listinha aí. Isso aqui foi de bate-pronto. Se fizer um pente fino, capaz de ter mais. Tá? Então não dá para falar que vai desde mau funcionamento do aparelho, do equipamento, até lesões intestinais e até morte e tal. Então a lista é grande. Mas vou falar de algumas coisas. Primeira coisa, seleção do paciente. Então aquele paciente que já tem DPOC, que já tem risco de retenção de CO2, que já tem risco de acidose, você já tem que lembrar, você já tem que fazer uma cirurgia mais rápida, você tem que trabalhar com menor pressão de pneumo. Então, você tem que saber que cada paciente pode ter uma complicação dele próprio. Né? Paciente obeso, por exemplo. Paciente obeso, quando você põe ele para próstata, né? Robô não, porque robô segura a parede do abdômen, mas a laparoscopia, o peso da parede, tem paciente que tem 18 centímetros de parede abdominal, contando músculo e gordura. O cara é obeso, isso pesa muito. Quando você põe 15 de pressão, o peso do abdômen é tão grande que você fica sem espaço. Então, então você não consegue operar com pressão de 10 ou de 12 num paciente obeso. Então, isso tudo aumenta o risco de acidose, aumenta o risco de retenção de CO2. Paciente grávida, lembrar, fazer um pneumo mais com menor pressão, evitar primeiro trimestre e último trimestre por questão de malformação ou parto prematuro. Então, ver qual paciente que já fala para você que vai complicar. Segundo, lesões de posicionamento. Vocês não acreditam o tanto que isso é subreportado. Muitas lesões nem aparecem na literatura, mas elas acontecem mais frequente do que vocês imaginam. Por exemplo, a gente faz posição de Trendelenburg por causa da cirurgia pélvica. Então você põe o quê? Você põe ombreira para segurar o paciente de cabeça para baixo, né? Trendelenburg. Só que dependendo da ombreira, pode dar compressão de plexo, pode dar lesão muscular, torcicolo, pode dar um monte de coisa. Então, lembrar, se for usar a ombreira, acolchoar bem, ou então usar aquele colchãozinho, caixa de ovo, que ele não escorrega, você não precisa de ombreira. Outra coisa, paciente obeso em Trendelenburg. Tem estudos fisiológicos que mostram que até 4 horas vai bem. Que as alterações fisiológicas relacionadas ao pneumo peritônio começam a complicar a partir de 4 horas. Então, fizeram várias análises e tem esse cutoff fisiológico de 4 horas. Então, a cirurgia que dura até 4 horas, tranquilo. Rabdomiólise, né?
Posição lateral, muito comum, né? A hora que vai girar o paciente lá para fazer nefrectomia parcial, adrenal, gira o quadril e gira o tórax. Tá errado. Você nunca vai girar o tórax para apoiar no ombro. Você gira só o quadril. O tórax, você dá um tombinho nele para o paciente ficar apoiado na escápula. Porque se ele ficar apoiado na escápula, posição de dormir, posição do sono, vai por mim, pode ser o obeso que for, não dá dor. Aí, o segredo é apoiar o paciente na escápula, tá? E colocar os braços em posição anatômica. Esse é o que acontece. Você põe o paciente na perneira e olha aí, olha o que acontece. Aquela síndrome compartimental, precisou fazer fasciotomia, tá? Então você sempre tem que ver, por exemplo, essas botinhas confortáveis. Eu não tenho essa botinha, não tem problema. Usa a bota que você tem, mas põe um travesseiro, põe um pedacinho de colchão, né? Não deixa apoiado naquele metal lá que é fria, né? Bom, lesões de acesso. Todo mundo tem medo de acesso. Eu vou fazer acesso aberto porque tenho medo ou tive uma experiência ruim. Tem uma revisão da Cochrane. A Cochrane, você sabe que é um médico que chamava, que o sobrenome era Cochrane, que fazia as revisões, foi uma homenagem a ele. A Cochrane é um instituto que faz revisões. E nessa revisão de 2015, bem legal, mostrou que não tem diferença de injúria na punção, no acesso aberto ou na punção por agulha, tá? É igual. O que manda são detalhes. Por exemplo, os cuidados. Tem uma cicatriz prévia, não vai meter a agulha ali, o trocáter ali. Concorda? Tem ali uma cicatriz prévia, ou cirurgia prévia, punciona em outro lugar, olha lá o que está acontecendo e disseca e depois punciona onde você quer. Ou faz o acesso aberto, né? Evitar a agulha ficar entrando e saindo. Cara, igual eu deixo aos residentes, aos fellows fazer punção. Ele tem direito a uma chance. Puncionou errado, a segunda é minha. Não fico, entra, sai. Porque se você for fazer uma punção e você puncionar 4, 5 vezes, você multiplicou por 5 a chance de ter uma lesão lá dentro, né? Lembrar, aspirar, injetar a agulha, isso aí. E lembrar o seguinte, obeso mórbido, cara, obeso é punção difícil. Paciente muito magro, tem aneurisma de aorta, fica esperto, porque às vezes o aneurisma cresce muito, tem aneurisma de 8, 9 centímetros, às vezes você não sabe, e ele fica magrinho, fica ali pertinho, daqui a pouco você põe a agulha dentro da aorta. Paciente, por exemplo, não custa, vai fazer nefrectomia parcial direita, cara, olha o fígado. Quantas vezes a gente já viu, tem fígados grandes. Isso você olha na tomografia, você sabe. Você olhou a tomografia, o fígado é grande, abaixa a punção, porque se você fizer uma punção no lugar tradicional, você vai pegar o fígado. São as coisas assim que você tem que estar atento. Punção em criança, extremamente difícil. Punção em criança, eu não deixo o residente nem o fellow fazer. Por quê? Porque um errozinho na punção ali, você atravessa a criança do outro lado. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Agulha de Verres. Cuidado. Obeso, fica esperto. É muito comum, paciente obeso, você fazer a punção, você achar que está transperitoneal e não está nada, está pré-peritoneal, paciente obeso, tá? Então, às vezes você insufla o pré-peritônio, que você vai entrar, está tudo zebrado, está com o espaço todo fodido. Ou então, paciente muito magro, vai fazer uma punção de pelve, você tem que apoiar 45 graus, a figura da direita. Que se você fizer a punção para baixo, você pode pegar os grandes vasos. Então você aponta 45 graus para a pelve. Trocáteres, mesma coisa. Tem a revisãozinha, claro que tem lesão de trocáter, tem que ficar esperto. Alguns hospitais aí do SUS, você não tem o trocáter descartável, você tem o trocáter do pregão, que é esse segundo aí, da esquerda para a direita. Isso aí funciona? Funciona, mas tem que tomar cuidado. Então, se você tem pouca experiência, o ideal era usar um trocáter descartável com lâmina retrátil. Que na hora que você entra, a lâmina retrai, diminui muito a incidência de você fazer lesão. Mas esse trocáter piramidal permanente, isso aí tem que tomar muito cuidado.
Muito cuidado. A dica é a primeira punção você fazer com pneu, às vezes de 20, entrou, aí você abaixa o pneu para 12, 13, 15, conforme você for operar. Bom, lesão de epigástrica. Qual que é a dica? Primeiro, tentar, né, no extraperitoneal, você ver se você vai pegar epigástrica ou não. No trans é um pouquinho mais difícil. Paciente gordo, você não vê epigástrica, mas você tem que saber mais ou menos por orientação onde ela está. E sempre tirar o trocáter sob visão para não se deparar com esse problema aí, ó. Tirou o trocáter, olha a quantidade de sangue. Isso aí é uma artéria. Foi feito numa cirurgia extraperitoneal. Então, qual que é a dica? O que faz com isso aí? Tem que dar ponto. Isso aí pode tentar cauterizar, você pode ligar o Ligashur, bipolar, pode fazer o que você quiser aí, não vai resolver. Essa é uma condição que não adianta ter preguiça e tentar pegar bipolar para pegar cautério, para falar cauterizando parede, isso não adianta. Isso aí tem que dar o velho e bom ponto, tá? Outra aqui, ó. Lesão de trocáter da mão direita. Olha aí. Isso aí não adianta. Ó, se você pode pôr o bipolar, se você pôr o bipolar, ó, tem que usar isso aí. Ó. Esse é o Cater Thomason, que tem tanto descartável quanto permanente. É tipo um dedal que você passa uma agulhinha de crochê e você passa o ponto e fecha. Tá? Então, lesão arterial assim, gente, pior coisa que pode acontecer é você achar que você vai lá com o bipolar ou o cautério e cauteriza. Aí ótimo, que legal, parou de sangrar. Aí no pós-operatório o cara tem um hematoma na parede do abdômen inteiro. Então tem que dar ponto. Então aí, ó, é o Cater Thomason, isso aí é onde você passa a agulha para dar o ponto. Tá vendo aí, ó? Você passa e pega a agulha. Ah, Tornei, mas eu não tenho isso aí, não tem problema nenhum. Ó. Na figura da direita, você põe o dedo, retifica uma agulha de Vicryl, Vicryl 1, bem grande, passa a agulha, pega, passa do outro lado, dá 2 pontos, passa um X, não tem jeito. E essa aqui embaixo é a agulha de Bursi, que também serve como a Cater Thompson, que é um pouquinho mais simples de usar, que é a mesma coisa, uma agulha de crochê que você pega o fio. Tá? Então não tenta cauterizar, você tem que dar ponto. Lesões intestinais, isso aí pode acontecer com qualquer um, tá? Mas assim, não apavore, tá? Se acontecer, calma, tem que suturar. Se for uma lesão muito grave, às vezes você tem que ressecar o segmento. A pior coisa que pode acontecer é você sair com a cirurgia com dúvida, se lesou ou não, e deixar no pós-operatório. Aí você vai ver o tanto que é complicado você pegar um paciente com dor de pós-operatório com peritonite. Isso mata. Então, o pior de tudo, a mortalidade de uma lesão inadvertida que você não reconheceu ela no intraoperatório, ela chega a 20%. Então, é muito grave. Tá? Fora ter que fazer laparotomia, imagina uma coisa, você dá um pontinho num furinho, que vai bem. Outra coisa é você fazer 3 dias depois uma laparotomia exploradora para lavar abdômen, deixar o paciente peritoneostomia, entendeu? Então isso é ruim. Então aqui, por exemplo, ó, mostrando, o cirurgião passou o trocáter, olhou, não gostou, achou que podia ter alguma coisa errada porque viu umas alças coladas na parede. E aí ele olha, não vê nada, e de repente ele resolve retrair o trocáter. Quem já viu esse filme, é um filme que já circulou bastante. Quando ele retrai o trocáter, ele estava, na verdade, numa enteroscopia. Tá vendo aí? Ó? Isso aí é as vilosidades intestinais aí. Ó. Então ele estava, na verdade, dentro do intestino delgado. Ele transfixou uma alça que estava colada na parede. Dá para resolver por laparoscopia? Às vezes não. Às vezes você tem que converter e fazer uma suturinha, que também não é um pecado. Pecado é você ir embora e deixar uma lesão dessa para trás. Isso é pecado. Fazer uma incisãozinha, corrigir, não é pecado nenhum. Às vezes você consegue em outro ponto, com uma câmera colocada em outro trocáter, dissecar essa alça e dar ponto. Bom, esse aqui foi assim, o tracígio não foi feito para dissecar.
principalmente nesse movimento aqui, ó. Olha o movimento totalmente errado que o cirurgião fez, e esse movimento fez aí uma lesãozinha intestinal. Então, ele olha para um lado, olha para o outro, ele achou que nem estava acreditando que isso aconteceu. Lesão venosa. O que você faz quando tem uma lesão venosa? Primeira coisa, se for venosa, é melhor que arterial, porque você ainda tem como aumentar o pneu peritônio para 25, 20, e o sangramento diminui. Muitos casos não diminui, mas alguns diminuem. Quando diminui, já é bom. Então você faz ali, pega uma gaze, comprime, pega uma pinça, comprime. Ah, mas eu perdi uma mão. Você faz uma outra punção de 5 e dá o ponto e perde aquela pinça comprimindo, tá? Não gosto de lesão de você colocar clipe nem hemolock em veia, porque rasga. A não ser que você coloque o hemolock em toda a extensão da veia. Fora isso, não coloca que é fria. A não ser que você tenha uma lesão muito pequenininha, você coloca, mas isso é perigoso. Perigoso porque durante a cirurgia esse clipe pode movimentar e rasgar mais. Então o ideal é dar um pontinho. O Gil criou um negócio bem interessante. Ele punha um hemolock, quer dizer, o Gil que eu vi fazer, não sei se foi ele que criou, mas ele pegava um prolenezinho, mais ou menos de 10, 12 centímetros, amarrava um hemolock na ponta e dava uma transfixada no sangramento e puxava. E quando ele puxava esse hemolock, parava de sangrar. Aí ele tinha tempo para pegar outra punção, outro prolene, suturar e depois tirar esse prolene inicial. Confesso que eu já fiz isso, funcionou. Tá? E o Alexandre também, meu colega de Barretos, um dia numa lesão, uma veia adrenal direita, que saiu o hemolock, ele conseguiu fazer essa manobra, salvou. Lesão arterial, não adianta aumentar pneu. Essa aí é compressão e sutura. Clipe, só se você conseguir pegar o vaso todo. Se não é fria. E outra coisa, batimento da artéria tira um clipe mal colocado. Dá uma olhada nessa lesão aqui. Se for uma lesão arterial, o cirurgião lesa, cortou uma artéria de meso, ele tenta cauterizar, ó. Claro que não vai cauterizar, olha o fluxo da artéria. E ele fica olhando para a artéria. Aí ele consegue depois pegar essa artéria, ó, que já tem muito sangue, e vai pôr no clipe. Tá certo? Bom, eu acho que não. Eu acho que uma artéria dessa merece um pontinho. Ó. Não conseguiu com o primeiro clipe, porque ela retrai para dentro do meso. Botou de novo o segundo clipe. Continua sangrando. Ele botou o terceiro clipe. Bom, eu não sei o que aconteceu, mas eu não teria dormido, tá? Eu não teria dormido com um paciente com uma lesão arterial com clipe metálico. Qual que é a minha visão disso? Eu recomendaria, pega um pontinho, pega uma pinça, segura a artéria que está sangrando. Pronto, parou de sangrar, calma. Entra com um fiozinho, continua segurando a artéria, dá um pontinho em X, embaixo de onde você está, e puxa, vai parar de sangrar. Então não precisa apavorar e dar ponto no negócio jorrando sangue. Pega uma pincinha, segura essa artéria, dá um pontinho no meso, aperta. Tem que ter calma. Essa aqui, ó, essa foi minha. Eu que fiz isso aí. Tava fazendo transposição do ureter numa cistectomia robótica e eu lesei a ilíaca do outro lado. Paciente muito magro. Essa foi eu. O que eu fiz? Comprime com aspirador, uma lesão de ilíaca, ó. Comprime, aspira, calma, peguei o prolene e deu o pontinho. Aí. E tem que ter calma. Então, o que aconteceu? Fui transpor o ureter, paciente muito magro, a que eu dissequei o meso, pum, furei a ilíaca. Isso aí fui eu. O que eu vou fazer? Tem que dar ponto. Lesão de ureter. Pode acontecer, né? Pode acontecer no meio dele, pode acontecer com os ginecologistas, você pode ser chamado lá porque o gineco cortou o ureter. Isso é muito, muito, muito raro, mas acontece, né?
E você pode, se for distal, você vai reimplantar, se vai fazer boare, você vai ter que dar um jeito de corrigir, mas isso pode acontecer, né? Se for, vai ter que reimplantar e, se der, põe um aumentozinho ao redor, isso acontece. Lesão do nervo obturador. Isso, hoje, o pessoal está muito ligado com o nervo obturador, o pessoal aprendeu a fazer aquela dissecçãozinha ali sem lesionar, porém, com o aumento do uso das linfadenectomias estendidas, a gente está nessa fase de fazer mais risco para o nervo obturatório, né? Bom, você pode ter uma lesão por neuropraxia, você esfregou demais, esticou demais o nervo, né? Isso aí melhora sozinho. Você pode, sem querer, pôr um clipe, aí você tem que tirar o clipe. Se você pôr o hemolock, a não ser que você tenha a pinça removedora de hemolock, que essa pinça removedora de hemolock, eu vi ela uma vez na minha vida, parece o cometa Halley. Eu vi ela uma vez, mais de sei lá quantos anos atrás, uns 14 anos atrás, né? Quando eu cheguei em Barretos, alguém mostrou que existia essa pinça. Eu nunca mais vi essa pinça removedora de hemolock. Nunca mais vi. É igual o cometa Halley. Porém, se você botar um hemolock, o truque é pegar um ultracígio, porque o ultracígio, o bisturi ultrassônico, corta a hemolock. E corta uma moleza que você nem imagina. Você relou assim, ele corta. Então, se você não tiver hemolock na laparoscopia, você vai ralar. No robô, o robô consegue abrir pela angulação dos braços, consegue. Eu sei que tem pessoas que pegam nervo sural, implanta, dá pontinho. Eu, pessoalmente, não acredito nisso, mas há quem faça. Esse negócio de dar ponta, emendar nervo, isso não acredito muito nisso, não. Então, essa aqui é uma lesão obturadora, do nervo obturador. Um vídeo cedido por um colega. E você vê que a lesão de obturador, ou colocação de hemolock em obturador, mesmo esse colega sendo muito experiente, isso pode acontecer. Eu vou passar um pouquinho. Ops, voltou. Espera aí. Estou me entendendo aqui com a... Aí. Adiantei um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo adiantar para não ter problema. Aí, ó, ele colocou o hemolock no obturador e conseguiu com o robô tirar, ó. Mas não é muito fácil. E mesmo com toda a habilidade, o robô, ele sofreu para tirar. Você imagina você fazer isso aí na laparoscopia? É bem difícil. Tá? Complicação na prostatectomia radical, lesão retal. Isso, com a experiência, isso diminuiu muito. Bom, o que você vai fazer com a lesão retal de prostatectomia? Não é todo caso que você vai ficar fazendo toque retal, né? Mas, por exemplo, se você tem um T4, paciente, por exemplo, muito magro, que fez 4 biópsias, é tudo paciente de risco. Então, um paciente muito magro, que fez muitas biópsias para achar o tumor, é um paciente de risco para lesão retal. E paciente que é T4, lesão localmente avançada, né? PSA alto, como é que você sabe? O pneumo, ele faz pressão positiva. Então, se furar o reto, tem chance de ter sangue dentro da luz retal. Então, no toque, você vai ver sangue. Fez o toque e não tem sangue. Já é boa coisa. Ah, mas eu estou em dúvida ainda. Você pode fazer a famosa manobra do borracheiro, que é deixa soro na pelve, põe uma sonda retal e injeta gás. Né? A famosa manobra do borracheiro, que tem vídeos disso aí no YouTube, quem fez, se funciona, eu pessoalmente nunca fiz. Mas correção, como é que corrige? Tá? Eu já tive uma lesão retal, corrigi com sutura. Eu tive, na verdade, uma lesão retal numa cirurgia aberta
e tive uma lesão retal numa laparoscópica. Então, o que eu fiz? Na laparoscópica foi sutura em 2 planos. E lava exaustivamente. Lavei a pelve, antibiótico de amplo espectro e reza. Deixei o paciente com dieta de alta absorção, mas isso é questionável, né? E eu, como quem tem medo, eu deixei esse paciente com dieta de alta absorção em uns 3 dias para segurança. Bom, põe o flap de aumento. É muito bonito falar em flap de aumento aqui na aula, mas quem já tentou levar flap de aumento sabe que não é tão fácil assim, né? Depende da paciente, do paciente, quanto flap que ele tem. Você tem que virar o paciente, nem sempre você consegue chegar com um flap passado por baixo da bexiga e chega lá. Se você precisar levar um flap de aumento, qual que é a dica? Você tem que abrir o peritônio, igual acesso Monsorri, igual aquele acesso por trás, lá no saco. Você entra por trás, abre ali e leva o aumento por trás da bexiga e leva lá para tampar e dar um pontinho lá para ela ficar na lesão retal. Lesão, por exemplo, paciente que faz hérnia com tela, principalmente se ele fizer laparoscópica. Na hora que você vai soltar a bexiga, às vezes está meio grudado ali, tem que tomar cuidado para não lesionar a bexiga. Então, tem que estar atento com isso aí. Lesão ureteral. Bom, pega a prostatectomia que tem aqueles lobo mediano gigante. Você sabe onde está o meato? Ali do lado. Se você não souber fazer uma boa linha de dissecção para penetrar por trás do lobo mediano, deixando um pouquinho de espaço, o que acontece? Aquela mucosa retrai e depois você pode ter lesão ureteral ali. Qual que é a dica? Se você tiver um lobo mediano muito grande, não vai pertinho do meato, não. Porque aquele tecido está esticado. Porque a hora que você tirar a próstata, aquilo ali encolhe, o meato vai parar lá na beira da mucosa. Então, sempre que der, você tem que dar um espaçozinho a mais, porque aquela mucosa ali retrai. Deu para entender? Então, toma cuidado com essa lesão. E muita gente, isso não faz mais, mas muita gente que faz acesso Monsorri, que é aquele por trás, quando você vai dissecar os núcleos deferentes, tem que tomar cuidado para não ir para a lateral. Que se você for para a lateral, você pode ter lesão de ureter. E outra também, nas linfadenectomias super estendidas, qual que é a dica? Antes de subir a dissecção na ilíaca, olha o ureter e rebate ele para medial. Porque se você fizer uma dissecção ali e não souber onde está o ureter, você pode cortar o ureter lá perto, lá na ilíaca. Então, o segredo sempre da linfadenectomia estendida, achar o ureter e rebater ele medialmente, dependendo do lado que você fizer, para você prevenir lesão de ureter. Lesão esplênica e lesão hepática. O que eu faço? Bem, você já viu quando você ali no baço, quando você está fazendo nefrectomia, no baço ou no fígado, ali, quando você está soltando o cólon, aqueles ligamentos esplenocólicos ou esplenos renais, eles são muito fortes, eles não secam. Se você tem que cortar. Se você vai só fazer divulsão, ele rasga o baço. Então, se você rasgar o baço, o que você faz? Se for pequenininho, cauteriza. Se for grande, se for um rasgo grande, às vezes você tem que dar um pontinho, igual na nefrectomia parcial. Você põe um hemoloquezinho, dá o ponto no baço, põe o hemoloque e aperta. Igual parcial, para de sangrar na hora. E pode também pôr surgicel, isso aí depende da lesão. Cistectomia radical foi desmistificada em questão de complicações nos últimos anos. Tá? As complicações são as mesmas. Tem até um artigo da Actas, agora de 2017, tem revisão aí de 2019, meta-análise, mostrando que tanto faz laparoscópica, com acesso aberto, robótica, ou aberta, a complicação não tem a ver com a via de acesso. A complicação é inerente do procedimento. É fístula, é anastomose do intestino que não deu certo, é uma fístula ureteral. Não tem jeito, isso não está associado com o método. E são as que mais complicam. Então, tem todas as complicações de fístula urinária, fístula entérica, sangramento, fístula linfática, que isso aí a gente já foi falando e tem que estar atento.
Trombose. Bom, trombose tem agora o guideline de 2020 da EAU, que foi muito restritivo na profilaxia de TVP. Quem leu esse guideline? Quem dos residentes aí leu esse guideline aí? Pois é, ele foi muito restritivo na questão, foi muito baseado em farmacoeconomia. Eu até gosto, mas ele foi muito restritivo. Se você vê lá, ele só dá mesmo profilaxia para trombose, por exemplo, em cara de muito alto risco, cirurgia, tipo assim, paciente obeso, que teve tumor pélvico, que tem varizes de membro inferior, já teve trombose antes. Então ele não sai fazendo profilaxia para todo mundo, não. Ele é bem mais restritivo. E agora saiu um estudo bem recente, randomizado, né? A série é até grande, dizendo os benefícios de fazer mesmo Clexane para prostatectomia direto. Bom, acho que nem 8 nem 80. Eu vou te falar a minha prática. A minha prática é fazer Clexane só para alto risco. Só obeso, quem teve história de fenômenos tromboembólicos, faço só para cistectomia e cirurgia muito grande. O resto eu prefiro fazer protocolo ERAS, que é deambulação precoce. O paciente acordou na anestesia, você põe ele para andar e faz meia compressiva intraoperatória, tá? Tem até algumas revisões aí que mostram que a meia de compressão intermitente e deambulação precoce tem a mesma taxa de sucesso de profilaxia medicamentosa. Mas isso aí eu não quero entrar nesse mérito, que o Clóvis sabe, isso aí dá uma aula só disso. Se quiser fazer uma aula só disso aí, fizer uma mesa redonda aqui de 1 hora, não entra no consenso. Estou falando a minha prática, não faço para todo mundo, não. Hérnia de portal. Isso aí pode acontecer. Muito cuidado com as punções de 10 milímetros ou maiores, principalmente linha mediana. Olha que loucura. E depende também da punção e como da punção. Acompanha comigo. Você faz uma robótica. Tem uma punção de 12 milímetros do auxiliar à direita. Aquela punção, mas 12 milímetros, mas ela não é tão perigosa. Sabe por quê? Porque ela é feita 45 graus apontando para a pelve. Então, quando você pega o paciente, as camadas não estão justapostas. Então, se você tivesse como mapear isso eletronicamente, você ia ver que o peritônio está alinhado, que está desalinhado com a fáscia, que está desalinhada com o músculo, que está desalinhada com a pele. Por quê? Porque não é uma punção reta, retificada, né? Então, essa punção é um pouco mais arriscada. Mas aquela punção que é feita perpendicular e que você fica mexendo para lá e para cá, ela é a mais perigosa. Por quê? Porque quando você tira da pele, a pele está fininha. Mas lá embaixo, na aponeurose, está um rombo, porque você fica fazendo isso com o trocáter, ó, acompanha comigo. Você fica fazendo isso. Então, esse que tem que fechar. E outra coisa, lembrar da teoria da relatividade. Teoria da relatividade. Um furo de 10 milímetros no Clóvis não é a mesma coisa que um trocáter de 10 milímetros de um cara obeso. Ô, Clóvis, estou falando que você é um cara esbelto, tá? Então, por exemplo, eu tive uma hérniazinha de epíplo num paciente que era conhecido meu lá da cidade vizinha, lá dos meus pais, que a filha dele me mandou a foto. Doutor, isso é normal? Tinha um aumentozinho saindo pela ferida. O que aconteceu? Naquela saída para a prostatectomia, deixei lá. Eu não vou pôr a culpa no residente, mas eles fecham os portais, não, ou deram o ponto arrebentou, o portal de 10 não foi fechado, e saiu um epíplozinho ali porque o paciente era muito magro. Um paciente obeso, que tem um epíplon grosso, a chance de você ter uma hérniazinha do epíplon é menor. Bom, fístula urinária é o seguinte. Estados Unidos faz muita cistografia. Os caras morrem de medo de fístula. Lá o pessoal, grande parte dos pacientes lá não tira a sonda sem fazer cistografia. No Brasil não faz isso não, né, gente? A gente chega e puxa a sonda e acabou. E fístula, dreno abdominal, tem uma adícula prefístula. O que dreno abdominal não pode ter? Não pode ter, eu brinco com os residentes, não pode ter leite, ou seja, fístula linfática, cor de leite, branquinho, tá?
Não pode ter sangue. Você faz sangramento. Tá? E qual que é o problema para identificar o dreno? O dreno tem volume, clarinho. Você fala, é líquido peritoneal ou é urina? Essa é a dúvida. Porque a fístula linfática e o sangue, a gente consegue ver. E qual que é a dúvida? A dúvida é se tem fístula linfática, desculpa, se é urinária ou é líquido peritoneal. Qual que é a dica? Se você tem lá, tá saindo 300, 400 no dreno, clarinho. Ah, pode ser urina. Seu abdômen não está distendido e não tem dor, pode remover o dreno, que eu bato uma aposta que é líquido peritoneal. Porque se tiver urina, se você tem ali no dreno, clarinho, saindo urina, esse abdômen irrita e esse abdômen dá dor. Ele começa a distender, ele começa a doer, tem desconforto. Se você aperta o abdômen, não tem nada, pode tirar o dreno, que é somente líquido peritoneal. E, claro, lembrar dos fatores de risco para fístula. Paciente obeso, dá mais fístula. Paciente que você tirou a próstata, o colo ficou desse tamanho, porque você não reconstruiu a próstata grande, o colão ficou grande, dá mais fístula. E, principalmente, a anastomose que você não chegou bem, ficou meio tensa, então tem chance. Essas duas aqui, ó, fístula linfática pós-nefrectomia parcial robótica, essa é minha. Olha só o que aconteceu. Fiz uma parcial no paciente que tinha um tumor posterior. Então eu dissequei, eu tive que rodar o rim. No que eu rodei o rim, devo ter pego algum linfático, né? Para dissecar ali o hilo, rodar o rim. E não deu nada, não deu sangramento, tive nada na nefrectomia. Quando vê, segundo PO de dreno, começou a sair branquinho, desse jeito, uma fístula linfática numa nefrectomia parcial. Bom, o que eu fiz? Deixei isso aí, deixei o dreno, dei antibiótico, o dreno ficou 17 dias e eu fiz dieta hipolipídica. Então você corta tudo que é gordura da dieta do paciente. Isso aí secou 2 semanas e um pouquinho. Tá? Essa da direita aqui, também é lá do serviço, foi feita uma veia laparoscópica para linfadenectomia inguinal de tumor de pênis e deu uma linfocelezinha, normal, complicação, absolutamente, não precisa apavorar, é só... Tem gente que punciona. Eu vou te falar sobre a punção. Quem punciona, punciona todo dia, porque todo dia você vai ter que puncionar. Então, minha recomendação é que quando acontecer isso, você abra a ferida, faça uma abertura ampla, faz curativo, deixa vazar. E sabe aquele short do jogador de futebol, aquele short que chama short térmico? Vocês conhecem quem joga bola aí? Você passa para o paciente comprar. Ele compra aquele short térmico que comprime toda a região que você operou e vai colocando gás ali que aquilo ali vai parar, vai sumir, né? Estenose de colo vesical, vocês já estão cansados de saber, uretrotomia, coisa e tal. E sangramentos. Olha que interessante. Existem alguns sinais de sangramento, são sinais indiretos. Por exemplo, esse paciente do lado esquerdo aí. Provavelmente esse paciente teve um sangramento de uma nefrectomia parcial, um sangramento de reto peritônio. Porque o sangramento de reto peritônio, se tiver sem dreno, onde ele vai aparecer? Vai aparecer no dorso do doente. Outra coisa, essa foto do meio é uma foto essa fácil. O que aconteceu? Um hematoma de punção da mão direita, que embaixo, dá para ver aí, tem uma pústula de pus secundária a esse hematoma que aconteceu. E no lado à direita de tudo, um hematoma escrotal. O que aconteceu aí? Você teve um sangramento de parede, que deu esse hematoma, e sangramento pélvico. Porque é o seguinte, um sinal indireto de sangramento de pelve numa prostatectomia é edema e hematoma de testículo e pênis. Você fez uma cirurgia, está com edema de pênis, está com hematoma de pênis, hematoma de bolsa escrotal, pode saber que tem um hematoma pélvico ali. Tá? Fique esperto, não precisa fazer nada, o tratamento é conservador, mas fique esperto que se fizer uma tomografia, tem sangramento na pelve. Migração de clips, perfeitamente possível de acontecer, entendeu?
Quem nunca, Clóvis, fez uma cistoscopia e achou um hemoloquinho perdido lá? Qual que é a prevenção disso? Eu nunca ponho hemoloque da metade do feixe para frente. Então, tudo que você puder evitar de colocar hemoloque perto do colo vesical e perto lá da uretra, você evita disso acontecer. Ah, mas se acontecer, Linei, paciência, cistoscopia, retira o hemoloque, sem estresse, tá? E acreditar no doente. Paciente que está no pós-operatório, com disúria, dificuldade de urinar, não tá, pode fazer uma cistoscopia, que às vezes tem um clipe, um hemoloque atrapalhando. Tem que acreditar no paciente. E esse diagnóstico é clínico, tá, gente? Porque hemoloque não aparece em tomografia, não. Isso é diagnóstico clínico. Você, paciente com disúria, você faz o exame e vai ver, tem um hemoloque lá na uretra, nas tomografias. Esse é um caso famoso, né? O Clóvis já riu, né? É um caso de um colega internacional que fez uma nefrectomia parcial lá em Barretos. E aí foi legal, isso para descontrair. Cara, isso pode acontecer com todo mundo. Foi engraçado que o Robertinho, não sei se ele está na live, o Robertinho estava de plantão, a gente estava jantando. Aí a enfermeira ligou para ele: Roberto, a gente não está achando os bulldogs. Lavou, não estamos achando os bulldogs. O Roberto teve uma sacada muito boa, mas não está achando nenhum dos dois. Não, nenhum dos dois. Nós olhamos em tudo quanto é lugar. Na sala, no material, nos campos, em tudo quanto é lugar. O Roberto, na hora, falou assim: faz um raio-x do paciente. E esse é o raio-x original que foi tirado na noite pós-cirurgia. Isso não é montagem, não. O que a gente fez? A gente foi lá, falou para o paciente, falou: ó, tem uma presilhinha aí dentro da cirurgia. Se ficar aí dentro do senhor não tem problema nenhum, mas é bom tirar. E aí nós entramos no outro dia e o paciente ficou, óbvio, deitadinho. A gente falou para ele: nem se mexa. E aí levaram ele para o centro cirúrgico, ele não andou, não fez nada. E a gente, que a gente entrou, ele estava debaixo no fígado, aí depois eu fui ver o filme, exatamente no lugar que a pessoa tirou o bulldog, ao invés de remover, ele deixou no cantinho. Só que esse cantinho ficou. Então essa aí é a foto. Pode acontecer com qualquer um, gente. Com qualquer um. É só ficar esperto. Outra coisa, corpo estranho. Quem de vocês cadarça a artéria para fazer parcial? Tem que tomar cuidado. Cadarça a artéria para pegar o bulldog, deixa um cadarcinho ao redor da artéria, tirou o tumor, cirurgia, sucesso, não sangrou nada, tempo de isquemia bom, e esquece de tirar o cadarço da artéria, também corpo estranho. Agulha perdida. Olha que legal essa história aí. No curso que nós fizemos agora em dezembro lá em Barretos, fiz essa prostatectomia aí, fiz com o Robertinho. Aí, terminando a cirurgia, já tinha fechado, já tinha feito até a reconstrução anterior do arco tendíneo. Olha o que aconteceu. Fiz a reconstrução, já ia tirar a agulha. O Roberto tem uma tremenda experiência. Puxou, olha lá, ó. Puxou, tá? Aí eu já fui dar o último pontinho, né? Já estava despedindo do pessoal, o pessoal fazendo comentário. Aí ele falou: Elinei, a agulha não saiu. Opa, vamos ver. Corta a agulha. Cadê a agulha? Isso aconteceu comigo, ao vivo. Gente do céu, cadê a agulha? Aí fui. Ó, qual que é a dica da agulha? Ninguém se mexe. Só pode mexer câmera. Então eu fui só com a câmera. Ninguém não pode nem mexer. Você só vai com a câmera. E aqui, ela aqui. Aí eu achei, ela caiu lá perto do braço 3 que estava segurando a bexiga. Então, qual que é a dica da agulha perdida? A agulha ricocheteou, ninguém se mexe. Se você mexer nas alças, ela vai parar no meio do nada. Você tem que fazer só câmera. Não importa quanto tempo isso demorar. Mexa só câmera. Claro, já fiz, já ajudei um colega que a gente teve que colocar uma escopia. Escopia por baixo do paciente para achar a agulha. Isso aí que eu estou te contando, essa história, foi 1h40 até trocar a mesa não dava escopia, troca o paciente anestesiado de mesa, chama a escopia, procura a agulha, foi um estresse. Então, sempre cortar o fio,
não deixar a agulha dentro da cavidade, retirar sobre visualização, tá? Sempre remover com porta-agulha com muita firmeza, tá? E se acontecer, não mova os instrumentos, somente a câmera. Conclusão, isso aqui é uma aula maçante, mas ela é cheia de informação. Você tem que ter em mente as complicações. Se você tem em mente as complicações e como resolver, você pode ir para a cirurgia, que você está, entre aspas, aí, protegido. Acho que era isso aí. Uma das coisas que eu te pergunto é o seguinte: como você sugere na lesão de nervo obturatório? Porque eu concordo com o que você falou ali, que é muito questionável o que se fazer interpor nervo, suturar o próprio nervo. O que você faz, cara? Bom, eu já vi, teve um caso, um colega nosso que acabou lesionando um nervo obturatório naquele curso que nós fizemos em 2015, ao vivo, não sei se você lembra. Claro, claro. Esse é um colega de excelente cirurgião, mas ele ali na didática e tal, ele botou o clipe, cortou a turma tudo. Não, todo mundo viu, ele não viu, cortou. Esse paciente não teve nada. Esse meu paciente também não teve nada, cara. Assim, ele não teve nenhuma sequela. Assim, eu até achei que era um cara mais simples, talvez ele pode ter alguma sequelazinha de parestesia, mas ele nem zero, não teve nada. E então, assim, eu pessoalmente tive esse caso. Teve um outro caso que eu me lembro no serviço lá também que também não teve nada. Se eu conseguir dar um pontinho, eu dou um pontinho, eu daria um pontinho. Mas, assim, falar que eu acredito que você dá um pontinho ou põe ali interposição de alguma coisa e resolve, você desculpa, eu não acredito. Também não. É um pontinho para sua tranquilidade, né? Pra você ir para casa e falar, eu fiz alguma coisa, eu fiz alguma coisa. Exatamente. Eu não acredito. Né? Tem quem defenda tudo, mas eu não acredito nisso, não. Parabéns, Ednei, pela apresentação. Vou me desculpando logo aí pela ausência no início. Eu precisei cobrir o sobreaviso de um colega que está com coronavírus. Eu queria fazer um comentário. Eu sugeri esse tema para você apresentar, porque eu vi essa aula no IRCAD, né? Com certeza está bem mais completa. E eu acho que é um tema que a gente tem que rever com certa frequência. Quanto mais longe do erro, mais próximo a gente está de errar, né? E experiência a gente adquire errando e adquire vendo o erro dos outros também. De preferência, a segunda opção, né? Com certeza, de preferência. Mas eu brinco com os residentes que eu estou ficando um cirurgião frouxo, né? Você começa a operar muito, casos mais complexos, começa a ter mais complicações, e aí você vai ficando mais cuidadoso. Em casos mais simples, você passa a ter mais cuidado para não ter essas complicações também. Eu queria fazer um comentário, porque eu assisti uma aula recente também, o pessoal falando de lesão de nervo óptico por conta de posição de Trendelenburg, né, que é algo que é bem comum, bem raro. Eu nunca vi, não tive esse desprazer, nem quero, mas para lembrar disso. E em relação ainda mantendo o tema de lesão de reto, alguns trabalhos falam que lesões com mais de 2 centímetros você deve dar preferência a fazer colostomia direta. Não é muito a rotina, eu acho que geralmente todo mundo sutura em 2 planos, vê a extensão da lesão. Você tem alguma experiência com isso? Opta logo por colostomia? Não, eu já corrigi paciente que chegou para mim, que foi encaminhado para mim com a fístula e com colostomia. Os 2 casos que eu tive, eu te falei, foi um aberto e um laparoscópico, que eu não fiz colostomia em nenhum dos 2. E deu certo, mas poderia não ter dado. Mas eu acho que a gente também, a gente sabe suturar reto, né? E se você fizer uma boa sutura em 2 planos, e eu acho que resolve. Eu acho que é muita morbidade, não sei se eu falei colostomia, não. Até hoje, esses 2 casos eu fiz só sutura mesmo. Olinei, com relação às punções que você falou no começo, existe toda essa preocupação, a orientação de fazer, principalmente para quem está iniciando, fazer o acesso aberto, né? A polêmica de agulha de Verres ou não. Eu fui treinado, você sabe disso, lá com o pessoal na França, fazer a punção direta. O pessoal faz a punção direta, ou eleva a aponeurose com 2 pinças de Bacchus, ou passa um fio de cada lado, e eu entro habitualmente com um trocate de 5 metálico. Né? Os franceses entram com um trocate de 10 direto metálico.
naquele paciente que tem um abdômen virgem de cirurgia, ou seja, se não tiver nenhum tipo de incisão. E a única lesão que eu tive de punção, lesão intestinal, foi exatamente num paciente que tinha uma pararetal para uma apendicectomia lá embaixo. Eu entrei com uma punção supra-umbilical para poder tentar fugir um pouquinho dessa aderência e entrei com trocáter dentro do transverso do paciente, que era o único segmento do intestino que estava aderido à parede. Então, eu fiz uma lesão anterior, estava todo coladinho, ele não transfixou, eu ampliei a lesão, suturei e continuei a cirurgia. Mas, assim, o que é que você sugere do ponto de vista de punção? Obviamente que a partir do momento que você passa a adquirir segurança, maturidade e tal, você vai fazer determinada forma de punção, mas o que é que você sugere, sobretudo, para quem está iniciando, como começar, como fazer o acesso, cara? Não, é o seguinte, punção de próstata, também não uso agulha, não. O objetivo do pneumo, na primeira punção, é o pneumo expandir o abdômen para você entrar. Eu faço isso com a Bacals. Eu puxo o abdômen para cima. Não dá na mesma. Uhum. Os franceses fazem isso. Eles pegam o abdômen, puxam para cima e entram. Mas eles não entram, por exemplo, direto. Eles puxam o abdômen. Não, claro. Nunca fiz isso puxando o abdômen, mas eu puxo com o Bacals, não com a mão. Se você ganhou... Porque é o seguinte, fazer a punção direto não é para quem está começando. Porque precisa de muito tato. Porque é o seguinte, na hora que você vence a resistência do abdômen, aquele vencimento da resistência do abdômen gera uma diminuição de força ali de resistência. A pessoa que está começando, ela não consegue ter esse tato a hora que você passou a aponeurose. Então, assim, para os residentes que estão começando, minha sugestão é usar agulha de Verres e fazer punção com trocáter protegido. Minha sugestão. Mas eu só tenho piramidal permanente. Põe pouca força e mais giro. E avança milímetro por milímetro. Não queira fazer rápido, não, porque tem que operar rápido, porque nada, vai devagarzinho, vai fazendo muito giro e pouca força. Muito giro e pouca força. Que faz mais seguro. É a minha dica aí. Então, aqui, Linei, lesão de víscera maciça. Eu tive, acho que 2 lesões de punção em cirurgia, em nefrectomia, punção hepática. Mas lesões pequenas que não tiveram repercussão, mas naquela lesão que você funciona, tem uma lesão com sangramento maior. E a gente sabe que sutura em fígado às vezes é meio chato de fazer. Como é que você sugere naquela lesão que tem um sangramento um pouco mais pronunciado e que você precisa fazer hemostasia ali? Tá, é o seguinte. Primeiro, é muito raro você dar um ponto em fígado. A maioria para sozinho, você faz um sprayzinho, você põe o bisturi no spray e você vai ali, geralmente para. Mas vamos supor que precisou. E eu já dei ponto em fígado. O que acontece? Porque a gente tirou o tumor e quando a gente tirou o tumor de adrenal, ficou uma área cruenta e precisa suturar. O segredo é o seguinte. Existem algumas, vou dar duas, existe uma agulha específica para fígado, que é uma agulha grande, parece um vicrilzão, uma agulha bem grande que é da ponta meio romba. Uhum. Tá? E o fio dela parece um catigu. Então você dá o ponto, geralmente você está com a lesão aqui, ó. Você dá o ponto bem longe da lesão e sai bem longe da lesão e põe hemolock nas 2 pontas. Resolve, não precisa fazer nem X. Bom, caso eu não tenha essa agulha, então o que você pega? Você pode pegar um vicrilzão 1 mesmo, tá? Você pega um Vicril 1, você pode usar o Vicril 1, mas o problema de usar o Vicril 1 é que como a agulha dele é romba, você não pode fazer um movimento errático, senão rasga. Então você tem que fazer o movimento bem, como se fosse um robô, dando com a mão bem certinho, entrando longe da lesão, saindo longe da lesão e colocando um hemolock de cada lado. Se não sangrar, você passa mais um e põe hemolock. Não precisa nem dar ponto. Porque se você quiser dar ponto, dependendo da experiência em quem te quer dar ponto em X, você erra a força e rasga mais. Minha sugestão é ir colocando hemolockzinho e não aperta de uma vez, não. Põe um hemolock, aperta um pouquinho, vê se parou. Não parou, aperta mais um pouquinho. Você vai apertando, ajustando. Dicas práticas.
E sutura em baço, lesão de baço é muito mais incomum, né? Só nefrectomias esquerdas que eventualmente pode acontecer, e aí a sutura é mais chato ainda, né? Se você precisar fazer sutura em baço, é muito mais, porque o tecido é mais friável do que uma sutura hepática, né? Não, o fígado é pior. Você acha? O fígado é pior. O baço é mais fácil de corrigir com essa manobra do Vicry 1 do que o fígado. Sabe por quê? Porque na hora que você passa o ponto, na hora que você aperta o hemolock, ele dá mais firmeza para o hemolock. Eu acho o fígado um pouco mais difícil, porque o baço, quando você traciona, ele é duro, ele trava. E às vezes, quando você aperta o fígado, ele é muito molengão, e às vezes o hemolock é perigoso até entrar para dentro do fígado. Então, eu acho do baço mais fácil. Quer falar, Rodrigo? Rodrigo? Hola, Hola. muchas gracias por la presentación. Excelente, como siempre. Gracias, Clovis. Gracias, profesor. En un par de ocasiones he tenido la dificultad de que se insuflan hernias inguinoescrotales durante el neumoperitoneo pélvico. Quisiera saber si es más bien por un error de plano de insuflación o tengo que considerarlo siempre antes de operar. Bom, é o seguinte, quando você está fazendo, por exemplo, uma prostatectomia, Sí, existe uma fáscia transversa ali que, se você for além daquela fáscia, você aumenta o risco de escrotoperitone, digamos assim, de pneu no escroto. O problema é que essa fáscia transversa, dependendo do paciente, nem sempre ela vai até o pubis. Existem alguns pacientes que ela não vai até o pubis. Então, é muito difícil você não ter o pneumoperitone da hérnia. E não se preocupe com isso. Porque o mais importante de tudo, porque às vezes você fica angustiado, porque você está operando o paciente, o escroto do paciente parece um balão. Você não tem jeito de prevenir isso. O que tem que fazer é você aprender a drenar isso aí. Então, você mantém o dreno ou um trocáter ainda, tira o pneumo e depois pega uma compressa grande, aperta no escroto e no pênis, aperta e segura. Aperta e segura. E você vai, à medida que vai murchando, você vai ampliando a compressa ao redor do pênis e do escroto e vai comprimindo. Comprime e segura. Põe o residente para comprimir e fica segurando. E aquilo ali, e põe, se você já tiver tirado o trocáter, se o dreno tiver no paciente, você pega o aspirador, coloca no dreno e continua e vai apertando até sair o pneu. Porque o problema é quando você não tira esse gás, o paciente incomoda muito depois. E aí a família vai perguntar por que o escroto está daquele tamanho, por que o pênis está daquele tamanho. E no pênis também, você põe uma compressa assim, ó, põe uma compressa envolvendo o pênis, aperta e segura que esse pneumo sai. Pode acreditar. Mas não tem como prevenir isso, não. Elinei, outra situação que às vezes se depara, hoje com fio barbado é menos comum você ver isso, mas que eventualmente você, numa anastomose uretrovesical, no pós-operatório você passa a ter uma drenagem muito alta, ou porque a anastomose folgou, qualquer coisa do tipo, que às vezes você no pós-operatório vê a drenagem pela sonda vesical algumas vezes menor do que no dreno. Como é que você, do ponto de vista prático, manuseia isso daí? Você tem uma fístula ainda pós-operatório recente. Como é que você manuseia isso? Fístula grande. Isso. Bom, isso aí, o que nós vamos fazer com isso aí? Primeiro, tem que deixar sonda e deixar dreno, né? E vai depender muito de como o paciente está. Bom, se a fístula for desse jeito, 0 na sonda e tudo no dreno, eu reopero. Porque é o seguinte, a experiência que eu tenho é que você deixar para reoperar esse paciente tardiamente é só prejuízo para ele. Porque se começar 0 na sonda, 2.000 no dreno, começar a ter irritação peritoneal, começar a ter dor, distensão, é muito melhor você conversar com a família, entrar de novo, aspirar a todorina e refazer a anastomose
no outro dia o paciente está indo para casa. Agora, se você tem uma condição, que eu estou te falando, 0 na sonda, 2.000 no dreno, e você vai deixando isso aí não inverte sozinho, não. Começa a dar peritonite, é péssimo. A minha dica é reabordar. Assim, não tem nem dúvida do que eu estou te falando. A não ser que você fala, por exemplo, ó, fiz uma prostatectomia, está drenando urina, mas é 300 no dreno e 800 na sonda. Aí então, você mantém a sonda, o paciente tem que ficar sentado, entendeu? Sempre se o paciente deitar, a cabeceira tem que ficar elevada para não escorrer urina lá no subfrênico. Então, você deixa o paciente ou sentado ou o paciente na cabeceira a 30, 45 graus. E aí esses 300 vão diminuir. 300, 200, conversa com a família, paciência. Mas se tiver uma catástrofe, tipo 0 na sonda, 2 litros no dreno, reop, não tem nem dúvida disso. Naquelas situações em que às vezes você tem um colo maior e que fica o ósseo muito próximo da anastomose, às vezes acontece de o próprio edema ali, ele inverter um pouco o ósseo em direção à anastomose, e aí ele drena muito para fora ali. Então a gente até publicou um trabalhinho aí com o César, Guilherme, o Maurício Rubinstein, de cateterização. Então cateteriza usa catéter ureteral bilateral, saindo pela uretra e colocando para dentro da sonda. Que aí você tira a urina dessa área de anastomose e você consegue diminuir essa fístula mais precocemente. E o que você fala de tração de sonda, cara? Porque isso muitas vezes você fala, não, traciona a sonda, só que aí você não tem como mensurar qual é a pressão que você está colocando naquela anastomose, risco de isquemia ali, se isso piora. Como é que você vê essa questão de... Eu não acredito muito em tração de sonda, não. Até porque eu acho perigoso, e depende ali, pode isquemiar a anastomose, e dependendo de como você tracionar ali, comprime o ósseo do ureter. Eu não sou fã, não. Eu acho que se a fístula tiver, acho que às vezes vale a pena você deixar menor volume no balão para poder melhorar a drenagem ali para o ósseo da sonda, para a ponta dela, para o orifício da sonda, do que você ficar tracionando. Eu não gosto da conduta de tração, viu, Cláudio? Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Um comentário? Os residentes querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Márcio, Kelvin, Matheus? Assim, eu acho que muita coisa, uma discussão bem rica mesmo para a gente, questões práticas, como foi falada pelo senhor, por Dr. Serafo também, aproveitamento muito bom. O senhor também conduziu muito bem, orientando até pela experiência, principais casos e discussões. Agradecer também a partilha de informações do Dr. Elinei. Acho que foi muito proveitoso para a gente, para mim em especial, que estou vivendo essa fase aí, né, da curva de aprendizado, cirurgias mais complexas, e com certeza vai somar aí ao nosso dia a dia aí. Obrigado. Valeu, Márcio. Beleza, então, gente. Cara, nem muito o que falar mais, Elinei, porque a apresentação que você fez assim traz a prática para a luz do dia a dia da gente, né? Então, esse tema de complicação, ele é extremamente importante. É bacana falar de técnica cirúrgica, de tudo, mas isso é uma coisa que você nunca pode deixar de lado. Então, tem que estar sempre pensando na possibilidade da complicação, como sugestão para quem está começando, para os residentes e tudo, nunca achar que você já sabe fazer o que você está fazendo ali, porque cada cirurgia, mesmo que ela seja a mesma cirurgia, ela vai ser uma cirurgia diferente, porque o paciente é diferente, as condições são diferentes, às vezes a equipe é diferente, e a anatomia tem suas variações, e no momento em que a gente esquece desse risco de complicação, a chance que ela tem de aparecer é muito maior. Então, acho que esse tema o Levi escolheu com muita propriedade, e o convite ao Elinei não podia ser melhor, pela experiência que ele tem, né? O tempo que ele tem de estrada, o volume que ele tem de cirurgia. O Elinei, quem conhece o Hospital de Câncer de Barreto sabe o volume que tinha aquilo ali de cirurgia diariamente, né, Elinei? E agora, mesmo mudando de terreno, continua um cirurgião de grande volume.
e tem muita experiência prática e tem muita experiência de conhecimento e de vivência na cirurgia. Então, Elinei, mais uma vez, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente, seu ensinamento, cara. Obrigado, Cláudio. Fica com Deus, hein? Um abraço a todos pela noite de quinta-feira aí. E eu, daqui a 8 minutos tem outra, eu te falei, né? Uhum. Nós temos uma outra daqui a 8 minutos também. E obrigado aí pelo convite, fiquei muito honrado. Beleza. Um grande abraço, Elinei. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos vocês. E boa noite a todo mundo. Tchau, tchau.